Polícia cumpre mandados em operação contra suspeitos de desvio de dinheiro do Detran do Mato Grosso, e você vai ver também. Como prevê a Constituição, Câmara vota hoje intervenção federal na segurança do Rio. STJ confirma a condenação e determina que Estado do Acre e município de Rio Branco devem pagar indenização por desapropriação de áreas invadidas na capital. Como a lei estabelece a punição para quem depreda patrimônio público? E TSE lança campanha de atenção ao prazo final para regularizar o título de eleitor. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A partir de hoje, o Jornal da Justiça passa a ser transmitido temporariamente aqui do cenário do Boletim de Notícias. Sabe por quê? Nós estamos preparando um estúdio novinho em folha para as 2 edições do JJ. A partir de março já estaremos de casa nova e você é nosso convidado. Vem aí o novo Jornal da Justiça, todo reformulado. O antigo cenário vai dar lugar a um projeto dinâmico e interativo. As mudanças já começaram. Uma equipe de designers, cenógrafos e técnicos está trabalhando para implantar uma forma diferente de comunicar os direitos e deveres do brasileiro. Afinal de contas, justiça se faz com a participação de todos. As coisas elas ficam mais simples, mais claras, tanto para a televisão quanto para nós também. É muito bom a gente também poder participar, ter voz ativa. Sempre bom, ouvir o povo, ouvir o desejo da população é sempre bom. As 2 edições do Jornal da Justiça ganham novos formatos. Quadros com participação popular, opiniões de especialistas e o olhar dos nossos repórteres ganha destaque especial. Um canal aberto com o telespectador da TV Justiça 24 horas por dia. Mande seu vídeo, conte sua história, denuncie. Divulgue as boas práticas que ajudam na conciliação de conflitos. Participe do canal que traduz a palavra cidadania, porque falar de justiça é essencial. Praticamente tudo numa sociedade. Eu acredito que se temos uma justiça falha, todas as áreas da sociedade será falha. É fazer as coisas certas, pensando no outro, que é o que não acontece no nosso país. Justiça é algo reto, algo certo, né? Correto, que a gente, né, tem que praticar e fazer. A estreia do novo jornal está prevista para março, não perca. Vem aí muitas novidades e eu convido você a participar desde já pelo e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br ou então pelo WhatsApp. Anote aí, 6199-260-6116. Mande seu vídeo, seu áudio, entre em contato com a gente. Estado do Acre e município de Rio Branco devem pagar indenização por desapropriação de áreas invadidas na capital. Ao analisar o recurso especial, os ministros da primeira turma do STJ decidiram que o espólio da dona de uma propriedade será indenizado pela desapropriação judicial de 2 áreas invadidas em 1990, que atualmente correspondem a 4 bairros na capital acreana. A indenização foi determinada judicialmente porque não é mais possível fazer a reintegração do imóvel ao patrimônio da autora da ação, que já faleceu, pois a área foi desapropriada. Por unanimidade, o colegiado seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça do Acre e concluiu que o Estado e o município contribuíram com o aumento das invasões no local onde hoje moram milhares de famílias. Segundo o ministro Gurgel de Faria, não há como negar que os danos causados à proprietária do imóvel foram por causa da omissão da administração pública estadual e municipal. Como prevê a Constituição Federal, a Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta segunda-feira o decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A sessão no plenário está convocada para 7 da noite.
Para amanhã, esta manhã, aliás, o presidente Michel Temer se reuniu com 2 conselheiros na residência oficial do Palácio da Alvorada para discutir a intervenção. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional participaram. Pela lei, os conselhos devem ser consultados em caso de intervenção. Os 2 órgãos votam se aprovam ou não a medida. Mas o presidente da República não é obrigado a acatar essa decisão. O decreto da intervenção já está em vigor desde sexta-feira, quando foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer. No entanto, para continuar valendo, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Pelas regras, a medida tem que passar primeiro pela Câmara hoje. Se for aprovada, vai para o Senado. A polícia cumpre mandados hoje em uma operação contra desvios de dinheiro do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. O dinheiro teria sido desviado por meio de um esquema fraudulento denunciado pelo irmão do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, Antônio Barbosa, em delação já homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. São cumpridos mandados na casa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Eduardo Botelho, na casa e no gabinete do deputado Mauro Save e nas casas dos servidores públicos e empresários. Segundo o Ministério Público do Estado, os mandados de busca e apreensão foram determinados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Em delação, o irmão do ex-governador Silval Barbosa disse que o presidente da Assembleia Legislativa havia se beneficiado com o esquema do Detran. Segundo ele, havia fraudes nos contratos de financiamento de veículos. Os parlamentares ainda não se manifestaram sobre a operação. Érica. Obrigada, Aline. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Como a lei estabelece a punição para quem depreda o patrimônio público, voltamos já já. O ministro Luiz Roberto Barroso recebe hoje, às 5 da tarde, no Supremo Tribunal Federal, o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. O diretor foi intimado a dar explicações sobre as declarações feitas a uma empresa de comunicação internacional, onde diz que a tendência das investigações contra o presidente Michel Temer, no caso do decreto dos portos, seria o arquivamento. A repercussão sobre esse assunto fez com que o ministro intimasse o diretor da PF no último dia 10. E o ministro lembrou ainda que o inquérito não foi concluído. O TST determinou que um funcionário com doença ocupacional seja reintegrado ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia aceitou o pedido do empregado. O entendimento foi que o termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho apresentava uma ressalva, feita pelo sindicato da categoria, observando que o empregado estava doente. Por isso, ele teria direito à estabilidade no emprego, conforme determina a Lei 8.213, de 1991. O artigo 118 da lei diz que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem estabilidade no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após o encerramento do auxílio-doença acidentário. A empresa recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST, mas a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda Arantes, negou o pedido. Além da Lei 8.213, a ministra citou ainda a súmula 378 da Alta Corte Trabalhista, que diz no inciso 2º que são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a dispensa, alguma doença profissional. A documentação apresentada com a petição inicial é indicativa de que o impetrante sofre LER-DORT, com evidência de ter sido a doença agravada em decorrência das atividades que executava. Considero concebível entender pela configuração da probabilidade do direito e evidenciada pela previsão de estabilidade provisória. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também entendeu que, com base nas legislações, o empregado teria sim direito à reintegração ao emprego. É fato que os elementos de convicção produzidos sinalizam para a circunstância de o trabalhador ser portador de LER e, nessa condição, estaria ainda alcançado pela estabilidade provisória. Todos os ministros da SDI2 acompanharam a relatora. Dessa forma, o trabalhador deverá ser reintegrado ao emprego. O que era para ser só uma medida para ajudar os passageiros virou um pesadelo para o metrô de Brasília. Durante o carnaval, a estatal estendeu o horário de atendimento para os foliões voltarem para casa.
O resultado não poderia ter sido pior. Cenas de vandalismo e muito prejuízo para o metrô. Quem destrói patrimônio público pode pegar até 3 anos de prisão. As imagens registradas por pessoas que estavam nas estações impressionam. Neste vídeo, um homem está sobre os trilhos do metrô. Ao perceberem a situação, seguranças correm atrás dele. O homem acaba detido. Os atos também não pouparam o bem público. Janelas e portas quebradas e botões de emergência acionados sem necessidade. Nestas imagens, os passageiros tentam se proteger do pó químico lançado pelos extintores. Esse foi o saldo do carnaval para o metrô do Distrito Federal. A empresa estendeu o horário de funcionamento para atender a toda a população, mas não esperava que os danos provocados por alguns passageiros seriam tão grandes. Pelo menos 106 janelas foram quebradas. O resultado de toda essa destruição: 22 trens deixaram de circular, 20 já passaram pela manutenção. Outros 2 estão parados aguardando as peças chegarem. O metrô ainda não contabilizou os prejuízos totais causados pelos vândalos, mas só a troca das janelas quebradas e a recarga dos extintores acionados sem necessidade vão custar R$160 mil. Prejuízo para os passageiros, que vão esperar até 40 dias para que todos os trens voltem a circular. O diretor de operação e manutenção do metrô afirma que a empresa comunicou à polícia sobre os danos causados pelos vândalos. A gente tem uma dificuldade grande de identificá-los. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos câmeras instaladas dentro dos trens, né? Nós temos câmeras nas plataformas. Mas, ainda assim, a gente conseguiu identificar algumas situações em que foram feitos 5 encaminhamentos à delegacia ao longo do carnaval, né? E nós registramos também 2 BOs generalizados. Apesar de ser difícil a identificação de todos os responsáveis pelos atos de vandalismo, quem provocou a destruição pode responder por dano qualificado, já que o alvo dos vândalos era um patrimônio público. Temos 2 tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil, daquele que deve reparar pecuniariamente de modo imediato, após todo o devido processo legal, os danos sofridos. E também a possibilidade de um processo criminal, que pode levar até uma prisão de 3 anos. Bom, e para continuar nesse assunto, o repórter Gabriel Safrey está com o professor Rafael Gondim. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Como a gente viu aí na reportagem, né, Érica? Muita destruição, o metrô ainda não conseguiu calcular todo esse prejuízo e, claro, mais uma vez a população é prejudicada com esses atos de vandalismo. O professor Rafael Gondim está com a gente aqui, ele é professor de Direito Penal, vai falar um pouquinho sobre esses crimes contra o patrimônio público. Muito boa tarde, doutor. Como que se caracteriza esse dano ao patrimônio público? Qual a diferença que tem com outros tipos de dano? O crime de dano ele é previsto no Código Penal de maneira genérica, no artigo 163. E para o dano do patrimônio público especificamente, tem um inciso próprio que fala sobre destruição de patrimônio da União, dos estados, dos municípios, com uma pena diferenciada. Então a pena normalmente é uma pena muito mais branda. Quando o patrimônio é público, a pena é muito maior, de 6 meses a 3 anos. Mesmo assim não é uma pena ainda que gere uma prisão, no caso de um réu primário. Mas é uma pena que já dá uma detenção, uma medida diferenciada, alguma coisa relacionada à prestação de serviço à comunidade, etc. Essa questão da identificação e também da pena ser, vamos dizer assim, um pouco branda, né, também permite que essas pessoas continuem cometendo esse tipo de crime? Com certeza. O fato de não ensejar um regime mais severo, porque a pena de detenção ela já não começa nem no regime fechado, já começa no regime semiaberto. Então, esse gera como se fosse uma impunidade. Então, a sensação que a sociedade fica é de impunidade, porque as pessoas depredam o patrimônio público e não tem nenhuma sanção de liberdade, é uma restrição de liberdade. Então dá uma sensação de impunidade muito forte. Quais outros exemplos que a gente tem também de dano ao patrimônio público? No caso da reportagem, a gente viu a parte do metrô, né? Além de ônibus, por exemplo, quais são esses casos? Os transportes públicos são muito visados, né, pelos vândalos, são a maior quantidade de crime de dano ao patrimônio público no transporte público, ônibus, metrô, etc. Mas também postos policiais, orelhões, né, telefones públicos, até dentro do próprio presídio, os presidiários, quando eles querem fazer alguma manifestação ou quando eles querem planejar alguma fuga, eles também acabam deteriorando ou destruindo as celas em que eles estão encarcerados. Na parte do Código Penal, ele trata de forma abrangente sobre esse dano ao patrimônio público, de como que ele vem abordando essa situação em que a gente vê que prejudica muita gente. Então, tem o crime de dano específico no artigo 163.
E, especificamente, com relação ao patrimônio público, tem um inciso próprio que fala sobre a destruição, a inutilização e a deterioração de patrimônio da União, dos estados e dos municípios, e de sociedade de economia mista, empresa pública, enfim. Então, tem uma especificidade no Código Penal para dar maior punição quando for o patrimônio público, né, além de outros casos previstos na lei. Agora, a gente vê que em alguns casos são menores de idade praticando esse tipo de dano ao patrimônio público, né? Existe uma responsabilização para eles? O que acontece? Com relação à responsabilização penal, o Estatuto da Criança e Adolescente ele tem uma previsão de ressarcimento desse dano causado pelo menor. Então, não é uma sanção de restrição de liberdade do menor, mas é uma medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. Então, o próprio menor ele teria obrigação de causar ou ressarcimento ou tentar compensar de alguma forma esse prejuízo causado pela vítima, né? Tem algum tipo de orientação que ele receba também? Há esse tipo de previsão para que não se repita uma situação como essa, por exemplo? Em caso de impossibilidade de ressarcimento do dano causado à vítima, o menor pode ser encaminhado a algumas palestras, alguma área mais de responsabilidade social com relação à família dele, uma conversa mais abrangente, para conseguir fazer com que esse menor não repita o ato de vandalismo. Questão de pichação, depredação, são crimes diferentes. Penas também diferenciadas, cada um é um crime à parte ali no Código Penal? Então, no Código Penal não tem previsão específica dessa diferenciação. Mas o juiz, no momento que ele vai fazer a pena, na hora que ele vai dosar a pena, dependendo de cada caso concreto, ele vai usar com certeza a forma de vandalismo para ter um requisito específico na dosimetria da pena, que é as circunstâncias do crime. Então, se o crime foi cometido com uma pedra, ou se foi um incêndio, ou se foi... Enfim, o juiz, na dosagem da pena, ele consegue mensurar o dano que foi causado ao patrimônio e fazer uma responsabilidade proporcional àquilo que foi feito pelo réu. Agora, como denunciar? Qual a forma mais efetiva para que essas pessoas sejam identificadas e presas? Imediatamente, assim que alguém vê algum ato de vandalismo ao patrimônio público, deve entrar em contato com a polícia, o mais rápido possível. É muito importante que a sociedade também tenha esse sentimento de dono do patrimônio público. Então, a gente percebe que às vezes a gente vê situações de vandalismo e as pessoas não fazem nada, às vezes ficam com receio, com algum medo de denunciar. Mas a sociedade tem que ter esse papel de proprietário do patrimônio público e denunciar para a polícia mesmo. Tá certo. Rafael Gondim, professor de Direito Penal, participando do Jornal da Justiça. A gente espera que novos atos como esses não voltem a acontecer, né, Érica? Volto com você ao estúdio. Isso mesmo, Gabriel. Obrigada pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE lança campanha de atenção ao prazo final para regularizar o título de eleitor. A gente volta já já. A pesquisa revela que o perfil das magistradas federais brasileiras, a maioria delas considera que a representatividade feminina ainda é baixa. A pesquisa foi feita com as magistradas da Associação dos Juízes Federais do Brasil e divulgada na sede da AJUF. O levantamento, realizado com 185 juízas e desembargadoras, revela que mais de 86% delas consideram que a representatividade feminina é baixa. E para 94% das entrevistadas, as causas que impedem a maior presença das mulheres na Justiça Federal são a dupla jornada. Para 84%, é a falta de apoio dos companheiros em caso de mudança de cidade. Da mulher é muito mais exigido e muitas pessoas acham, não são juízas federais, elas recebem iguais aos colegas, então não haveria nenhum problema de desigualdade entre homens e mulheres. E a pesquisa comprovou que não, que na percepção das magistradas, justamente por essas dificuldades culturais, enfrentam sim maiores dificuldades do que os homens. Quase 55% delas já vivenciaram alguma reação negativa por parte de outros profissionais por serem mulheres. E mais de 80% disseram ver mais dificuldades em comparação aos homens nos processos de promoção por merecimento. Para 70,27% das juízas, é necessário garantir uma maior presença feminina em posições de planejamento e de administração do Poder Judiciário. É uma construção institucional lenta, é uma mudança de cultura institucional. Então, o trabalho da comissão ele é, sobretudo, um trabalho de visibilidade e de criação de uma nova cultura institucional. Nós mapeamos, por exemplo, que a participação de mulheres em bancas examinadoras de concurso, desde 1988 para cá, ela arredondou em apenas 10%.
Então, a divulgação disso traz a visibilidade. As colegas hoje exigem, quando verificam a composição de uma banca 100% masculina, exigem que estejam presentes. Nós queremos ser vistas e queremos trazer visibilidade para essa causa. Segundo um levantamento divulgado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas pouco mais de 37% dos 17.670 magistrados em atividade no Brasil são mulheres. Eleição suplementar é uma votação realizada fora do calendário eleitoral normal. A ideia é fortalecer a democracia quando a votação original apresenta algum problema, como, por exemplo, a cassação de um mandato na chapa eleita. O rito é como em toda eleição: equipamentos verificados, emissão de zerésima, aquele documento que garante que não há votos computados na urna. Os mesários são convocados ou voluntários. É a figura mais importante depois do eleitor, é o mesário que recepciona o eleitor, é o mesário que organiza a fila, é o mesário que é a autoridade na sessão eleitoral. A diferença está no prazo, tudo é bem mais corrido. Eleições suplementares devem ser feitas quando o eleito é cassado, quando o registro de quem ficou em primeiro na eleição normal é indeferido. Foi o que ocorreu em Manaus e em outros 61 municípios do estado. Com a cassação dos eleitos por compra de votos, 2.300.000 eleitores voltaram às urnas e elegeram um novo governador e vice para o estado. As eleições são em outubro, mas o Tribunal Superior Eleitoral já está atento e preparou uma campanha para regularizar o título de eleitor. Para que a mensagem fique bem clara, o Tribunal Superior Eleitoral preparou uma campanha que está no rádio e na televisão sobre o prazo final para regularizar o título de eleitor. Anota essa data, 9 de maio. É o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Dia 9 de maio também é o prazo final para que pessoas com deficiência que necessitam de atendimento especial informem sua situação à Justiça Eleitoral, para que sejam remanejadas para uma sessão adaptada. Um projeto pioneiro do Judiciário alagoano tem dado novos rumos à vida de jovens infratores. Você vai conhecer agora a história de uma adolescente que chegou a cumprir pena em uma unidade de internação, passou pelo projeto e hoje estuda para ser juíza. Após um ano, Marina retorna ansiosa ao Fórum de Maceió. Abraços e sorrisos ao reencontrar Iranilda. Toda essa felicidade é porque foi a partir daqui que tudo mudou na vida dela. Foi andando pelas salas da 15ª Vara Cível da capital que ela cumpriu sua medida socioeducativa. Muito emocionante. Marina foi a primeira que eu recebi aqui no início do projeto. O bom filho a casa torna, né? Agora em outra realidade. O projeto ao qual Iranilda se refere busca a reinserção social de adolescentes que cometeram qualquer tipo de crime, buscando dar oportunidades para esses jovens. O Fernando hoje ocupa o lugar que um dia foi de Marina. A educação, a maneira que a pessoa é cuidada aqui dentro, muito diferente, né? Atualmente, com 21 anos, Marina tem os livros como seus maiores companheiros. Estudante da 8ª série do ensino fundamental, ela hoje sonha com um futuro que só foi possível de se enxergar graças ao projeto de reinserção. Eu nunca pensei em cumprir prestação de serviço em um fórum e isso eu me identifiquei muito. Hoje eu penso em seguir carreira no direito e isso mudou muito a minha vida. Quero ser juíza da área criminal. O projeto existe desde 2015 e foi criado através de uma parceria entre a primeira vara da infância e da juventude da capital, na época comandada pelo juiz Ney Alcântara, e a 15ª Vara Cível da capital Fazenda Municipal, que tem à frente o juiz Maurílio Ferraz. Todos eles praticaram delitos, atos infracionais de menor repercussão e, naturalmente, eles são, eu sempre repito, é uma oportunidade que eles têm de verificar que há outros caminhos e não só aquele fácil que você leva para o lugar errado. E dentro de um local de trabalho qualificado, eles enxergam que estão no caminho certo. Foi um projeto pioneiro aqui a nível nacional. Nós, na época, comunicamos isso aos órgãos da infância, inclusive do CNJ, e eu já tenho conhecimento que ele está sendo replicado a nível nacional.
Os dois magistrados destacaram ainda a satisfação em poder ter contribuído para o reencontro de Marina com essa nova vida. Todos eles saem realizados, saem com algum aprendizado, e a gente tem certeza, porque nós recebemos lá na unidade as mães e os pais desses menores. E os registros que eles fazem de satisfação do reencontro com a sociedade, do reencontro com a família, isso não tem preço. Não existe aquele menor perdido. Existe sim falta de estrutura, falta de questões sociais, onde nós podemos recuperá-lo. Se nós dermos condições a ele e à sua família, com certeza nós teremos um futuro melhor. Todo mundo erra, mas você pode mudar sim. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abre nesta tarde a exposição Amazônia, com 16 painéis do premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A repórter Evne Araújo tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. São 17 fotos de Sebastião Salgado. Elas compõem a exposição Amazônia, que traça um retrato dos povos indígenas do Brasil, especialmente os que vivem no Vale do Jaburi, que é uma região onde tem o maior número de índios isolados. Agora, essas obras, elas vão fazer parte do acervo do STF, elas vão ser doadas pelo próprio fotógrafo. E a exposição vai ser aberta hoje, às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho. E, em seguida, Sebastião Salgado faz uma conferência na sala de sessões da segunda turma para contar como foi toda essa expedição pela Amazônia, Érica. Obrigada, Evne, pela participação. Belo trabalho, vale a pena ser conferido, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.